Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é aquele que faz você, dono de supermercado, passar raiva, certo? Com esses ladrão, bandido que vem roubar na sua loja. Só que no caso de hoje, é um juiz que atuou na Lava Jato, que explodiu as notícias aí nos sites e nas televisões, de um juiz que atuou na Lava Jato. Pensa onde nós vamos parar. A Lava Jato foi conhecida como a maior operação contra a corrupção do Brasil. Aí um juiz que atuou na Lava Jato, ele vai no mercado e rouba garrafas de champanhe. O juiz, caramba. O juiz. Que, na verdade, o Brasil é tão corrupto que o judiciário, em boa parte, está corrompido. Recentemente, lá no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara da Alerj, lá do Rio de Janeiro, tinha um juiz lá envolvido nas falcatruas, encobrindo o pessoal do Comando Vermelho, o TH Joias, né? O TH Joias. Juiz envolvido. Agora, recentemente, até falei no vídeo de ontem, a esposa do Xandão, do Alexandre o que mesmo? Alexandre de Moraes. Como que eu vou esquecer o nome do Alexandre de Moraes? Deu branco. Está envolvido no caso do Banco Master. O Dias Toffoli foi viajar no mesmo avião para assistir o jogo do Palmeiras com com o advogado do caso do Banco Master, cara. Não, esse país não vai para frente, é o brasileiro. O brasileiro é porco. O brasileiro é porco, é corrupto. Infelizmente, nós temos que mudar a cultura do nosso país. Temos que mudar a cultura do nosso país. Do jeito que está, não dá. Entendeu? Então você pega deputado querendo provar a lei de blindagem. Então nosso Congresso é um lixo. Nosso judiciário é um lixo. O que falar então do Planalto com o Lula e toda a quadrilha do PT lá? Certo? Mas chega de falar de política. Vamos lá, coloca na tela aí, produção. Antes disso, já curta esse vídeo. Grande evento presencial, fala que todo dia está chegando. Ó, dia 17/12 hoje. Falta alguns dias para o último preço promocional acabar de dezembro. Depois, quem quiser vai pagar mais caro. E você vai perder a oportunidade de ir no melhor, eu falo com toda a convicção, melhor evento presencial para donos de supermercados do Brasil. Porque eu sei o que nós entregamos lá. Então tem o link do ingresso aqui, o link do WhatsApp. Quer contratar nossa agência de marketing e vendas, está aqui também. E nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, Reforma Tributária chegando, que é pagar menos imposto de forma legal. Esse é o caminho. Tá? Tem o link do WhatsApp para que vir no meu canal quando você fala com eles. Então, coloca aí, produção. Nós vamos ler 3 matérias aqui, tá? Então, não vai passar raiva logo de cara. Vai ser gradativamente. E lembrando que o vídeo de ontem, do dia, ficou meio estremecido, que nós estávamos com uma configuração errada na câmera. Mas depois vocês dão um feedback aqui para ver se corrigiu, se ficou legal aqui. Que nós tivemos que usar o equipamento em outro lugar. Quando nós reinstalamos o equipamento, se perdeu algumas configurações. Certo? Então vamos lá. Outro negócio que eu gostaria de lembrar também, eu fiz o vídeo do Sonda e logo depois travou as vendas. O Sonda não foi vendido. Mas também, cara, eles iam vender bem pra caramba, né? Eu acho que a empresa que ia comprar deu uma arrependida, porque tava ali quase 8 por 1. Né? Eu nunca vi isso. Vamos lá. Vídeos mostram juiz do Paraná que atuou na Lava Jato furtando garrafas de champanhe. Eduardo Apio atuava, não sei se Apio ou Apio, atuava como juiz federal na 18ª Vara de Curitiba, mas foi suspenso do cargo e se tornou alvo de um processo administrativo disciplinar. Apio diz que o vídeo é fraudulento e que sofre perseguições. Cara, vídeo fraudulento. Ele acha o quê? Que o supermercado vai perseguir ele? O que o supermercado quer com isso? Beleza, vai descendo. O brasileiro é muito, muito safado, cara. Vamos lá. Coloca aí. Ativa o som ali, não sei se tem som. Então amplia aí. Vamos lá. E mostra ali o cidadão. Juiz de camiseta azul e bermuda. Vamos lá. As câmeras de segurança de um supermercado de Blumenau, em Santa Catarina, mostram o juiz de camiseta azul e bermuda circulando entre os corredores. Perto das 8 da noite, ele para no setor de bebidas e pega uma garrafa de champanhe francesa, à venda por R$ 399. Ele segue e, no caminho, coloca a garrafa em uma sacola, desce pela rampa rumo ao estacionamento, mas antes de sair, é abordado por 2 seguranças. Ali ele deve estar dando carteirada já. O juiz é levado então a uma sala. Um dos seguranças retira a garrafa da sacola, coloca em cima da mesa. O juiz mostra um cartão para os funcionários e o caso é levado à Polícia Civil de Santa Catarina. As investigações apontaram que essa não foi a única vez que Eduardo teria furtado uma garrafa de champanhe.
Dias antes, ele teria cometido o mesmo crime. As imagens agora são do dia 4 de outubro e também mostram o juiz em frente à gôndola de bebidas. Ele pega a garrafa da mesma marca. As imagens mostram que ele está com algumas sacolas na mão. Já no caixa, ele paga apenas um urso de pelúcia. Mas a câmera flagra a garrafa de champanhe dentro da sacola e ele vai embora. Segundo as investigações, o primeiro caso foi no dia 20 de setembro. Apio aparece nas imagens. Primeiro caso que filmaram, né? Em outro corredor, ele se abaixa e mexe nas sacolas. Na sequência, vai embora, passando direto pelo caixa sem pagar nada. Segundo a polícia, o juiz foi identificado pela placa do carro no estacionamento do supermercado. Certo, deixa eu ver se tem alguma coisa mais no texto. Mas vamos falar, né? É um lixo, né? O cara que estudou para ser juiz, para ser o paladino da justiça, é ladrão, rouba champanhe. É igual o caso, gente, eu vou fazer essa analogia, né? Eu sou São Paulino e tá tendo agora o caso dos desvios do roubo lá dos camarotes. A ex-mulher do presidente, um diretor, estão comercializando por fora, para não entrar para o clube, a venda dos camarotes em grandes shows. Só de um show foi mais de 130 mil. Aí eu penso, né, onde eu vou fazer essa analogia? Se o pessoal lá do São Paulo tá roubando dinheiro de ingresso de camarote, imagina o restante. Imagine as vendas de grandes jogadores. Agora eu penso, se esse juiz tá roubando garrafa de champanhe, imagine se existe a grande possibilidade do cara vender sentença, que é muito mais dinheiro. O juiz, o cara é feito para estudar e aplicar a justiça. O que está tendo de caso de juiz corrupto, desembargador corrupto nesse país. Cara, não dá. Juiz ladrão, bandido, roubando champanhe no mercado. Vai se lascar, é um vagabundo, é um lixo, certo? Beleza, aqui, vamos lá. O caso vem à tona em outubro e por conta do episódio ele foi suspenso do cargo. Não, peraí. E se tornou alvo de um processo administrativo disciplinar por decisão da Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional 4. O processo apura a condução do juiz e possíveis punições. Ele tem que ser expulso. Só que sabe o que tem no Brasil? Muito corporativismo. O que os desembargadores aí, que é o TRF4, vai querer inventar para absorver um cara desse? Entendeu? Não sei, vai falar que ele estava passando por depressão, estava com problemas psiquiátricos, né? Até então, o juiz atuava na vara responsável por processos previdenciários. Em 2023, o magistrado atuou nos processos da Lava Jato. Ele foi afastado da operação pelo Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, teve a transferência definitiva da função confirmada. Certo? Nas imagens captadas no mercado, é possível observar o juiz circulando entre os corredores de camisa azul e bermuda. Então, ele só pegava vinho e champanhe de R$400. Certo? Vai descendo, isso aí já foi o que ele mostrou. Esse é o primeiro caso que pregaram, mas você não sabe há quanto tempo está rolando isso. Esse vagabundo. Tá? Então, antes de eu continuar esse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Agora vamos para outra matéria. Você vai ver que furto em supermercado não está ligado à renda, não está ligado a se o supermercado é na favela ou não. Agora está dizendo que o aumento de furtos em supermercados que estão fora de controle na Inglaterra está ligado a caráter. A pessoa prestar ou não prestar, certo? Prestar ou não prestar. Cara, lá no SETA, eu era gerente de compras, nós administrávamos 150 milhões de reais em compras por mês, isso em 2015, 2016. E, para você ter uma ideia, eu nunca contratei comprador de fora, porque tem muita fama de comprador de rede grande de fora ser corrupto, ser comedor de bola. E o que eu peguei de caso de comedor de bola, não dos meus compradores, porque os meus compradores nós formamos todos em casa. Eu peguei a operadora de caixa, que era dedicada, eu peguei o pessoal que lançava a nota, que era dedicado. Todos os nossos compradores vêm de baixo, eu formei todos, porque eu não queria contratar comprador viciado de mercado que tem uma grande maioria, não vou generalizar, que é bandido. Comprador de rede grande, tem muito comprador, comedor de bola bandido. Quanto maior a rede, maior a probabilidade do comprador ser um bandido. E aí o cara recebe ali seu salário de 10, 15 mil reais, mas por fora ele tira mais que o diretor. 60, 70, 80 mil reais.
comprando de fornecedor, recebendo comissão por fora. E aí a empresa começa a sofrer, porque o cara deixa de pegar o melhor negócio, que às vezes é do concorrente, do fornecedor concorrente, para ficar pegando desse cara porque ele recebe dinheiro por fora. E nas grandes redes, na maioria das grandes redes, tem comprador bandido e corrupto. Por isso que eu formei cerca de 10 compradores no CETA, para pegar do zero, porque eu não queria comprador bandido na minha equipe. E graças a Deus, nós nunca tivemos uma história de corrupção enquanto nós estivemos no CETA. E fornecedor que oferecesse algo para nós, e chegasse ao nosso ouvido que oferecesse algo para algum comprador nosso, e eu, meu pai, que era da diretoria, soubesse, o cara nunca mais vendia lá. Nunca mais vendia lá. E os fornecedores que vendiam para nós, eles contavam histórias que em outros lugares é muito comum eles terem que pagar para poder vender. Na verdade, em grandes redes, você só vai conseguir vender se você pagar para o comprador. Pagar para o comprador. É isso que acontece. Tá, agora vamos lá. Aqui, essa é a matéria de Londres. Por que os furtos em supermercados estão fora de controle na Inglaterra? Entrar em um supermercado na Inglaterra deixou de ser um gesto trivial. Para lojistas e funcionários, a rotina agora inclui medo, prejuízo e a sensação de que o crime virou parte do expediente. Os furtos em lojas cresceram, mudaram de perfil e estão longe de ser um problema isolado. É um fenômeno nacional que desafia a polícia, governo e varejo. Detalhe, quem viu aquela minha visita no Sainsbury, quando eu fui para a Inglaterra, na hora que eu estava lá, houve um roubo de 6 a 7 caixas de chocolate Ferrero Rocher. Foi pego em flagrante no momento que eu estava lá. Né? Furtos em lojas batem recordes, mas a realidade é pior. Os números oficiais já são alarmantes. Na Inglaterra e no país de Gales, os furtos em supermercados e lojas cresceram 13% no ano até junho de 2025, com 529.994 casos registrados. Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais, a ONS, na Escócia o aumento foi ainda maior, 15% em um ano. Mas especialistas alertam, esses dados estão longe de refletir a realidade. Um estudo da British Retail Consortium estima que cerca de 20 milhões de incidentes anuais, o que indica apenas 3% dos furtos em lojas são formalmente denunciados. Ou seja, o problema é muito maior do que mostram as estatísticas. Violência virou parte do cotidiano do varejo. Caraca! Em cidades como Stockton, no nordeste da Inglaterra, a situação é crítica. A região faz parte de Cleveland, a área com maior taxa de furtos em lojas do país. 13,6 crimes por 1.000 habitantes. Beleza. Mohamed Rabani, dono de uma loja de conveniência local, estima prejuízos mensais cerca de 900 libras. 6 vezes 900 vai dar R$6.300 mais ou menos. 6 vezes 9, vamos tabuada aí. Quanto? 54, caramba, que 63. 54, R$5.400 de prejuízo mensal na loja desse cara aí. Mais grave do que dinheiro, ó a gatinha aqui, ó, onde ela apareceu. Essa é a Sofia, onde ela apareceu. Mais grave do que o dinheiro, porém, a violência. Ao tentar impedir o roubo de uma caixa de chocolates, ele levou um soco. Casos assim não são exceção. Cara, o cara foi tentar impedir o roubo, levou um soco. Irmão, você tem que ficar com taco de beisebol na loja, e se esse vagabundo vir roubar, é taco de beisebol na canela, para derrubar. Vamos lá. Continua. Já vão derrubar meu canal achando que eu estou fazendo apologia à violência. Dados do Parlamento Britânico mostram que entre 2024 e 2025, quase 290 mil investigações de furto foram encerradas sem nenhum suspeito identificado. Para muitos lojistas, a mensagem é clara: aparentemente não há consequências. Esse é o problema do crime. Por que o crime no Brasil é essa zona? Todo país que o Código Penal é frouxo, tende a ser gostoso fazer o crime. Porque não existe punição. Por isso que corrupto rouba. Por que o cara, às vezes multimilionário, decide ser um deputado federal, senador? Porque lá ele vai entrar, vai roubar mais e não acontece nada. Não acontece nada. Olha o Lula. O Lula foi solto, caramba. O Lula foi descondenado. Você tem noção disso? Né? Quadrilhas organizadas entram em cena. Especialista aponta que o furto em supermercados deixou de ser um crime oportunista e passou a envolver estruturas organizadas. Caraca! Grupo de 3 ou 4 pessoas usam técnicas de distração e atacam várias lojas em sequência. Olha que loucura. Certo? A National Business Crime Solutions monitora ao menos 63 quadrilhas. Caraca! Organizadas no Reino Unido, responsável por roubos que somam mais de 2,4 milhões de libras em 5 anos. Parte desses grupos vem do próprio Reino Unido e da Irlanda, mas muitos têm origem no leste europeu.
certo? Segundo o representante do varejo, essas gangues escolhem produtos específicos, fáceis de revender de alto valor e agem com rapidez impressionante. A nova geração de empreendedores do furto. Além das quadrilhas, surgiu um perfil mais recente, os chamados empreendedores do furto. Empreendedores do furto. São pessoas que usam roubo como modelo de negócio, focando em produtos com alta demanda e plataformas de revenda online. Os caras vão vender no Mercado Livre, na Shopee, sei lá. Isso aqui é a base daquela fala do Smith lá, que os traficantes são empresários. É verdade. Vai descendo. Itens como perfumes, roupas de grife, bichinhos de pelúcia colecionáveis da marca Jellycat estão entre os alvos mais comuns. Em centros de jardinagem, móveis de jardim, decoração de Natal e até sacos de cascalho também estão na lista. Esse tipo de furto em supermercados e lojas acontece rápido. Quando os funcionários percebem, o ladrão já saiu. Vício, reincidência e sensação de impunidade. Outro grupo que segue presente. Usuários de drogas que roubam para sustentar o vício. Um relatório do Centro Força Social Justiça, que é o Centro Social de Justiça, aponta que, mesmo antes da pandemia, 70% dos furtos em lojas eram cometidos por esse perfil. Os nóia. Ex-ladrões relatam um ciclo perigoso. Quanto mais lucrativo o furto, maior o vício e maior a reincidência. Especialistas defendem que penas curtas são ineficazes e que a prisão sozinha não resolve o problema. Aqui está o X da questão. Penas curtas compensa, igual aqui no Brasil. Você já viu aqueles casos do cara vai roubar e ele é solto 15 vezes, 16 vezes e continua roubando? É o Código Penal brasileiro também lá fora. Todo país que as penas são leves, isso acontece. Cara, já viu aquele caso da brasileira, eu não sei se ela chegou a ser condenada de morte, não sei se foi na Indonésia, na Tailândia, que lá o tráfico internacional de drogas, se você entrar com droga lá, é condenação à morte, cara. É condenação à morte. Então pensa, o povo tranca para entrar com droga lá. Por quê? Porque a punição é severa. A punição acontece. Certo? O que está sendo feito e por que não basta? O governo britânico lançou planos de ação, investiu em policiamento, criou operações com uso de câmeras e dados compartilhados e prometeu leis mais duras. Leis mais duras é ouro. Inclusive criminalizando agressões contra funcionários do varejo. É claro! Os varejistas, por sua vez, gastaram um valor recorde de 1,8 bilhão de libras em segurança em apenas um ano. Algumas redes relatam melhoria pontual, mas a confiança ainda é baixa. Cara, e aí sabe o que acontece? Encarece o custo do produto. Porque esse investimento, o empresário não vai absorver. Ele vai colocar na conta do produto. E a população paga mais caro por causa de um bando de nóia vagabundo que está roubando. Para quem está atrás do balcão, como o Hamed, a percepção é outra. Ele nem denunciou a agressão que sofreu, convencido de que nada mudaria. Olha aí. O cara não tem confiança na justiça. A onda de furto em supermercado na Inglaterra levanta um alerta incômodo. Quando o crime vira rotina e a punição parece distante, o impacto vai muito além das prateleiras vazias. A pergunta que fica é até quando o varejo e as cidades conseguem resistir a esse cenário. Não. Não, aí o cara tem que ir lá, fazer um CAC, tirar um porte de arma, ficar com a quadrada lá em cima do balcão, a 9mm, a .40, e primeiro que vir roubar, sai na mão com o cara e mete bala. Mete bala, mata o cara. Você vai estar em legítima defesa. Vai suar no bairro todo para todos os nóias, vagabundos, ladrão, empreendedores do crime, que se roubarem naquele lugar, a bala come. Uma vez isso aí, acabou. Às vezes, se você não quiser matar, dá tiro na canela. Entendeu? Porque você vai estar em legítima defesa. Você vai estar segurando o patrimônio da sua família, o que sustenta a sua casa. Então, se o cara ir lá roubar e você tem porte de arma legal e você agir em legítima defesa, cara, se o judiciário te punir, é um bando de vagabundo que está lá no judiciário. Entendeu? Porque você vai estar agindo em legítima defesa. Certo? Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Para completar o vídeo, eu falei que esse vídeo é para deixar nós putos, e eu fico puto com isso tudo. Eu faço um vídeo desse com sangue nos olhos, por isso que vocês vê eu falar coisas que ninguém tem coragem de falar aqui de supermercado na internet, como as coisas que eu falei nesse vídeo aqui. Mas não estou falando para em nenhum momento fora da lei, tudo que eu falei é legítima defesa. Vamos lá, merece até uma curtida esse desabafo aqui. Vamos para o último, para nós ficar puto, terminar nosso nervosismo do vídeo de hoje. Tá aqui. Supermercado é condenado a indenizar empregado assaltado no trabalho. Cara, eu não acredito que eu estou lendo isso. O dano moral é presumido quando o profissional sofre assalto à mão armada no local de trabalho. Com esse entendimento, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 13ª Região da Paraíba,
condenou uma rede de supermercados a indenizar um empregado em 20 mil. 20 mil. Conforme os autos, um assaltante rendeu todos os empregados de uma unidade do supermercado de madrugada. A loja, no mínimo, quando a loja tinha fechado. Então a loja estava fechada, deve ser esses supermercados que têm abastecimento noturno. Ele manteve todos como reféns dentro da loja. Um dos profissionais foi ameaçado com uma arma na cabeça e agredido enquanto o ladrão roubava celulares no depósito da loja. O trabalhador agredido ajuizou uma ação contra a empresa, pedindo indenização por dano moral. O autor argumentou que o empregador tem responsabilidade pelo ocorrido, vai descendo, produção, por não oferecer um ambiente seguro, mas obteve decisão favorável em primeiro grau. Ele, então, recorreu ao TRT. A partir dos depoimentos colhidos, os desembargadores observaram que não havia segurança armada no local durante o turno da madrugada. Para o relator, o desembargador Arnaldo José Duarte de Amaral, a falta de um sistema de segurança adequado, especialmente um grande estabelecimento comercial que armazena bens de valor e opera em horários noturnos, confira a negligência. A omissão em fornecer segurança mínima para coibir a ação de terceiros criminosos é o elo de culpa que estabelece o nexo casual e atrai o dever de indenizar nos termos dos artigos, A violação aos direitos da personalidade, integração psíquica, honra e segurança decorre do próprio fato ilícito, ser rendido e ameaçado com arma na cabeça, sendo dispensável a prova da dor, do sofrimento ou de sequelas psicológicas. O trauma inerente à situação é suficiente para caracterizar o dano. Para o colegiado, a improcedência da ação com base na falta de prova do abalo psíquico, como citado pelos juízes de primeiro grau, desconsidera o entendimento consolidado na doutrina da jurisprudência. A decisão do TRF3 é importante porque reconhece que danos extrapatrimoniais foram sofridos pelo obreiro no assalto, independente de sequelas físicas, ou seja, protegeu-se a integridade mental obreira, já que, ao ter uma arma apontada para si em vários minutos, o trabalhador teve seu equilíbrio psicológico rompido, diz o advogado Rafael Pontes Vidal, certo? Fecha aí, que defendeu o autor. Cara, fala se não é para ficar puto com um negócio desse. Quer dizer, então, que nós pagamos impostos, o Brasil é um dos países que mais arrecada imposto, para nós termos a polícia, o judiciário, certo? Fazendo a segurança da população. E aí o cara lá tá com a sua empresa lá, o pessoal trabalhando de madrugada, o ladrão invade, assalta, rouba a empresa, deve ter roubado a empresa teve prejuízo. Depois o funcionário que estava lá, que teve a arma na cabeça, coloca a empresa no pau, e a rede perde, velho. A rede de supermercado perde. Eu tô tendo que pagar a indenização ao meu funcionário porque o Estado não fez o papel dele, que é nos conceder segurança mediante os impostos que nós pagamos. Cara, a culpa é do Estado. O empresário ali, ele é tão vítima quanto o funcionário. Ele foi roubado, ele foi assaltado. E aí o cara me coloca uma arma na cabeça do funcionário, o cara coloca no pau e ganha 20 mil de indenização. Isso é uma vergonha. É uma vergonha ter que pagar, porque agora quer dizer, então tomem cuidado, viu? Toda vez que você for assaltado, principalmente você que tiver loja na madrugada, o seu funcionário vai poder pedir indenização contra você. Quem teria que ser processado aí era o Estado, porque a polícia não prendeu esses vagabundos que estão lá roubando. A polícia não coibiu o crime. A polícia não prendeu os bandidos. Então, na onde que a empresa, o supermercado tem que pagar a indenização pelo colaborador que levou uma arma na cabeça, cara? Não, isso é o cúmulo. Isso é o nível do judiciário brasileiro. No mínimo, esses desembargadores são garantistas, eles devem ser contra o empresariado, devem ser até de esquerda. Para ter uma decisão dessa, a favor do colaborador contra a empresa, se o empresário também foi vítima, quer dizer então que agora o empresário é obrigado a colocar segurança armada no lugar. Segurança armada no lugar. Para garantir a segurança dos funcionários. Não, existe polícia para quê, então? Para que existe polícia? Para quê? Cara, não, eu não sei qual dos três é pior dessas notícias que eu li. Eu não sei qual dos três. Bom, mas é isso, né? O que nós temos que fazer? Qual é o aprendizado, lição de moral nesse vídeo? Primeiro, rico também rouba, juiz bandido também rouba, então que é o caso 1. Caso 2,
Cara, temos que investir em prevenção de perdas, porque às vezes esses roubos estão acontecendo, você nem sabe, igual aqui o Xande apareceu aqui agora, e a outra está dormindo aqui no meu colo. Então, caso 2, investir em prevenção de perda. Se o roubo acontece lá na Inglaterra, cara, imagine aí você que tem um supermercado no Rio de Janeiro, na Rocinha. Imagine o cara que tem supermercado aqui na Zona Sul de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Prevenção de perda. E o último se você quiser trabalhar com a loja à noite, tenha uma segurança armada, porque se vir te roubar e o funcionário te colocar no pau, você vai pagar 20 mil de indenização. É o cúmulo. A maior lição disso é que está chegando o ano de 2026, nós temos que saber escolher muito bem quem nós vamos colocar nesse Congresso, que é lá que formulam as leis. Cara, analise seu deputado federal. Não vai votar em cara popularzinho, em cara famoso. Olha o que o cara fez. Olha se o cara é econômico. Olha se o cara aprovou o projeto. Quer ver um cara que eu fico puto na política? O Nicolas. O Nicolas é um cara extremamente famoso que só sabe fazer vídeo viral. Se você olhar o trabalho dele no Congresso, ele é um bosta. Ele é um bosta, não trabalha, é vagabundo. Entendeu? Então, dentre outros, tem um monte de político que ele só é famoso. Só é famoso. Ele ganha a eleição por fama, mas ele é vagabundo. Ele não trabalha, ele aprova. O Nicolas, ele iria aprovar a PEC da blindagem, que era dar mais liberdade para bandido. Como se o cara se direita assim fazendo isso? Então, tudo está no nosso Congresso. Investigue quem você vai colocar lá, porque a grande maioria quer entrar para roubar, fazer corrupção, e colocar cargos, colocar parente, família, amigo e por aí vai. Certo? É isso, é nóis.